Graça e paz a todos, aqui é o pastor Marcos Bueno. Estamos aqui para mais uma conversa. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Moisés. E a parte que eu tenho aqui para falar hoje, que é a multiplicação dos israelitas. E Êxodo capítulo 1, verso 7 diz assim: Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que fortaleceram e encheram a terra. Aí você volta a um versículo, o versículo 6, Êxodo 1, 6 diz assim: Com o tempo José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Lembra de José, que foi governador do Egito, ele e os irmãos deles morreram, e a geração chegou ao fim. Aí o versículo 7 fala assim: Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos, e multiplicaram-se tanto que fortaleceram e encheram a terra. Olha só, os descendentes dos israelitas se multiplicaram, cresceram e encheram a terra. O verso 8 que é interessante. Por fim subiu ao poder do Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. Veio um novo rei, um novo faraó. Ele não sabia sobre José, que José era o segundo, era o governador, não sabia nada. Ele só sabia que as informações que chegou para ele, que os israelitas estavam se multiplicando e ele tinha que parar isso aí. O povo de Deus estava se multiplicando e eles tinham que parar isso aí. Será que tem alguma coisa a ver com os nossos dias hoje? Do povo de Deus estar se multiplicando? Aí o verso 9 diz assim: O rei disse ao seu povo: Veja agora, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Ele viu que o povo de Israel era mais numeroso e mais forte. Aí, o verso 10: Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Então ele já estava vendo, eles são mais fortes, mais poderosos, mais numerosos. Numa guerra, a gente perde. Aí que começa a escravidão aqui do povo de Israel, no versículo 11, Êxodo 1, 11, diz assim: Assim os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramassés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para Faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. E mesmo assim eles mais se multiplicavam, mais cresciam. Verso 13. Por isso os egípcios os forçaram com crueldade a trabalhar pesado. Aí eles pegaram pesado, como nós quando vamos assistir os filmes, a gente vê eles apanhando, trabalhando com crueldade. O verso 14 diz assim: Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas experiências. 15. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias: Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar luz, presta atenção durante o parto. Se for menino, mate o bebê. Se for menina, deixe que viva. Aí ele já deu ordem para as duas parteiras. Se for menino, mate. Se for menina, deixe que vive. Só que as parteiras não obedeceram essa ordem. Elas não fizeram isso. Elas não obedeceram a ordem de faraó. E depois fizeram qual ordem que foi? Você vai decorrer os versículos, que todos os meninos que nascerem para jogar no rio. E aí vem quem? Moisés. Só que Moisés não foi jogado no rio para morrer. Ele foi colocado num cestinho no rio. Olha aqui, ó. Mas as parteiras temiam a Deus, verso 17. Eles se recusaram a obedecer a ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Quer ver, para vocês terem uma ideia? 22. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus, recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Então, já que as parteiras não cumpriram a ordem de matar os meninos, ele mandou todos os meninos recém-nascidos jogar no rio para morrer. Joga no rio para eles morrerem afogados. Para ver a crueldade lá
desse faraó, desse novo faraó aí que tomou o lugar lá do outro rei que estava com José. Para nós termos uma ideia, e a multiplicação do povo de Deus. E, 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 e eles vendo a multiplicação, como nós falamos aqui, eles ficaram assustados. O rei ficou assustado. Mas aí é uma outra história depois para nós continuarmos a nossa conversa. Mas o importante é que os israelitas se multiplicavam. E eu e você somos Israel de Deus, estamos nos multiplicando para a glória de Deus. Amém?